Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. O texto base para a nossa meditação de hoje é: o meu reino não é desse mundo. As palavras do próprio Senhor Jesus. Veja, muitas coisas acontecem nesse mundo que são negativas, terríveis, assombrosas, etc. E aí alguém levanta e fala: viu como Deus não existe? Se Deus existe, por que tanto mal? Se Deus existe, por que fome? Se Deus existe, por que doença, né? Então essas pessoas sempre semeiam incredulidade. Além de elas não servirem a Deus, elas querem que outros também deixem de servir a Deus, né? E é interessante que parece que elas querem a maioria para que elas se sintam mais confortáveis, porque no fundo elas sabem que Deus existe, mas elas querem uma desculpa para poder fazer a própria maldade dela, porque o pecado é maldade. Não existe bondade no pecado. Quando nós amamos o pecado e queremos praticar, por mais inocente que ele pareça, ele é mal, ele vem do mal, ok? Não existe bondade na transgressão das leis de Deus, não existe bondade na desobediência a Deus, tá? Mas vamos voltar. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Em outras palavras, ele está dizendo: olha, as coisas que estão acontecendo aqui não é para vocês basearem o meu reino nelas. Aliás, pouca gente nota esse detalhe importante, e eu queria que vocês notassem. Bom, Jesus, ele tem direito a ser rei nesse momento. Ele tem direito, mas ele não é rei ainda, ele não exerce o reinado. Agora ele é o nosso sumo sacerdote. E vocês podem ver claramente, Mateus 25, verso 31, que ele vai ser coroado no futuro. Após sua segunda vinda, então, Cristo é coroado, né? Apocalipse 19, se não me falha a memória, diz assim, ele vai ser chamado Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Lá no futuro é que vai ser dito isto. Jesus ainda não iniciou o seu novo reino. Vou chamar de novo, tá? Para nós é novo, vamos dizer assim. Então, ele disse: o meu reino não é desse mundo. Então, quer dizer assim, as coisas que estão acontecendo aqui, elas não são coisas que eu quero que aconteçam. Muitas coisas que eu não quero que aconteçam, acontecem. Vocês estão entendendo? Isso é liberdade. O famoso livre-arbítrio, liberdade. Então, Deus não quer, por exemplo, que uma pessoa tenha um vício. Agora vamos dizer, o cara está lá fumando crack, aí vem um anjo de Deus e dá um tapa na mão dele e fala assim: não é para você fumar, não pode. É proibido fumar no reino de Cristo. Mas aí ele pode até alegar: não, mas o reino de Cristo não é desse mundo. Então eu posso usar o crack. Por isso que ele usa. Por isso que não vem um anjo lá, né, dar um tapa na mão dele. E nós temos a tendência de ver os pecados dos outros assim como muito horrorosos e grandes, né? E quando é o nosso pecado, nós queremos que Deus dê a liberdade para que a gente possa praticar. Depois eu me arrependo, confesso e beleza, eu estou de volta a Deus, né? Então, nós vamos brincando, fazendo isso, e nós acabamos por desprezar o perdão de Deus, né? Tem um hino em inglês que eu gosto muito, o cantor fala assim que para nós usarmos o perdão como uma coroa, né? Isso quer dizer assim, você ostentar o perdão de Deus, falar assim: olha, eu estou perdoado, olha como o perdão é bonito, olha, esse perdão aqui Deus me deu já faz anos, e eu guardo ele com muito amor, né? Eu não quero desobedecer a Deus, ofender a Deus de novo, e por isso eu me apego ao perdão dele, eu aprecio o perdão dele. Mas voltando ao texto base, então a pessoa fala: mas tem doença, mas tem isso, tem aquilo. Tem, porque Cristo não botou um ponto final na maldade, nem na morte e coisas semelhantes.
mas ele vai fazer. Está profetizado, ele prometeu, e Deus não mente. Deus não mente, ele vai cumprir aquilo que ele prometeu. Outra coisa, então você pode pensar, bom, então você está querendo dizer que Deus não está nem aí com a gente enquanto nós estamos do lado de cá, do reino? Não, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que nem tudo acontece como ele gostaria. Mesmo aqui não sendo o reino dele no momento, ele não está reinando plenamente, ele é dono de tudo, né? Ele disse, meu é o céu e a terra e tudo que nela há, aqui tudo pertence a Cristo. Então, depende do lado que você quer olhar, né? Sabe aquela história do meio copo cheio, meio copo vazio? Nem é assim, é muito melhor a proposta que Cristo faz, porque você pode olhar e falar assim, tem tantas pessoas no hospital, então Deus não existe. Você está falando de números, porque quando a pessoa fala que tem tantos doentes, tantos enfermos no hospital, ela está falando de números. Ok. E quantos não estão no hospital? De que lado está a maioria? A maioria da humanidade está no hospital internado ou a maioria está fora do hospital? A maioria está fora do hospital. Então, se você quer tratar até de matemática, você é obrigado a aceitar que Deus é misericordioso, que Ele cuida de nós. Olha, se Deus fosse pagar, eu digo pagar não em dinheiro, não é questão de dinheiro, de pagar o que nós merecemos, nós não estaríamos vivos mais. Quem disse que nós temos liberdade para pecar quantas vezes nós quisermos? Primeiro é o próprio diabo, em segundo é o próprio homem. O homem que diz. E até pregadores e pastores e padres e dizem, não, você está livre, você peca, Deus perdoa. Eu já vi gente falar assim, o homem está lá para isso, né? Está lá para perdoar, né? Então é um relacionamento bem chato, eu diria, né, para Deus, né? Porque ele está vendo do lado dele só alguém interesseiro e que pisa na bola todo dia. Me perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor. Eu não sei se você gosta de ter uma pessoa do seu lado que só pisa na bola com você toda hora e vem pedir desculpas, mas não tenta mudar a situação. Isso não é um relacionamento saudável. Isso não é um relacionamento saudável. Relacionamento saudável é quando você permite que a graça de Deus te cure. Mas voltando para o nosso texto base, então você pode falar assim, mas tem tanta gente passando fome. Mas a maioria não está passando fome. De que lado? Qual é o seu argumento? Se você está dizendo que não deve acreditar em Deus porque tem um monte de gente passando fome, aí eu vou argumentar, mas tem muito mais gente não passando fome, então volta para cá. Então acredite em Deus. Está entendendo? Que eu ia falar mais. Bom, já que estamos nesse assunto, existem mais pessoas morrendo pelo excesso de comida do que pela falta dele. Sabia disso? Pesquise. Há anos, isso não é minha palavra. As pessoas estão morrendo mais por obesidade do que de malnutrição. Entendeu? Os malnutridos acabam vivendo mais que muita gente aí pesada, com o coração cheio de colesterol, o fígado cheio de gordura, etc. Então o nosso problema parece que está por aí, né? Então, Deus não está recusando dar comida para gente pobre. Meus amigos, não põe a culpa no lugar errado. Vocês conseguem imaginar Deus, Jesus Cristo, que deu sua vida na cruz, falando assim, eu quero que esse lado aqui da humanidade passe fome. Me agrada, eu acho muito bom que eles passem fome, é ótimo. Enquanto que eu estou aqui no céu, rodeado de anjos, né? Vem trazer cacho de uva na minha boca. Acho que Deus pensa dessa forma. Então, agora, se você quer viver uma vida em desobediência e incredulidade, é opção sua. Lógico, você vai pagar por isso, mas é opção sua. Não põe a culpa em Deus, porque aí você está acrescentando pecado a você. Assuma a sua incredulidade. Fala assim, eu não quero servir a Deus. Se é essa a sua... Você acha que essa é a melhor opção. Agora você
além de desobedecer a Deus, ainda faz. Então, se você quer viver uma vida de incredulidade, assuma que é você que quer. Não ponha a culpa em Deus, porque você junta a sua incredulidade, você ainda põe a culpa em Deus, você ainda quer arrastar mais pessoas para a incredulidade. Cuidado que você está indo muito longe. Cuidado, você está indo muito longe. Se arrependa ainda. Há tempo para isso. Busque a Deus de maneira sincera, que aí Deus vai se revelar a você. Se o seu argumento for sincero, Deus vai se revelar a você pessoalmente, vai te falar, não é bem assim do jeito que você está pensando. E Deus vai te mostrar a verdade e você vai entender por que é que o reino dele não é deste mundo. Obrigado pela atenção de vocês. Por favor, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal, colabore conosco, estamos precisando de apoio. Nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.